Um ano depois destes 3 países africanos terem solicitado a retirada do Tribunal Penal Internacional, podemos considerá-los agora como sendo off ou out, estão fora do Tribunal Penal Internacional. Apesar de, claro, os atos cometidos antes no Burkina Faso, Mali e o Níger podem continuar a ser julgados ou investigados pelo Tribunal Penal Internacional. Vamos aqui analisar por que razão esses 3 países da Aliança do Sahel, Burkina Faso, Mali e o Níger, no ano passado solicitaram a retirada do Tribunal Penal Internacional. Qual é o papel desta instituição na política da África, do mundo e não só? Qual é a relevância, qual é a importância de fazer parte desse tribunal e, claramente, quais são as desvantagens de se fazer parte dessa organização? Numa altura em que as grandes potências mundiais, como os Estados Unidos da América, a China e a Rússia, não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Por que razão 125 países aderiram ao Tratado de Roma e rubricaram o tribunal e as grandes potências mundiais não fazem parte? E também há muitos países africanos, como a Etiópia, o Egito, o Marrocos, a Angola e Moçambique, penso que também não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Por que razão esses países, 3 países africanos que estão encostados, não são alinhados da União Africana, agora também decidiram retirar-se do Burkina Faso? E até que ponto essa medida os pode prejudicar ou então os pode libertar? Faz like, subscreva-se, faz favor, e diz-me já aqui em comentário se você concorda com a ideia de que o Burkina Faso, Mali e o Níger fizeram muito bem de terem solicitado a retirada do Tribunal Penal Internacional, se de facto esse tribunal só nos ajuda ou só nos prejudica. Põe aqui em comentários a sua opinião em relação a esta matéria, que é importante para a soberania, para a liberdade da África. Vale aqui lembrar que esses 3 países disseram que neste momento não estão alinhados às políticas do Tribunal Penal Internacional, que é uma organização independente, ok? Apesar de terem uma relação muito estreita com a ONU esta, onde as grandes potências da ONU, que é o Conselho de Segurança, dos 5, 3 não fazem parte, né? Apenas o Reino Unido e a França fazem parte do Tribunal Penal Internacional, mas a China, a Rússia e os americanos não fazem parte, ok? E, no entanto, o Burkina Faso solicitou no ano passado, ou melhor, a Aliança do Sahel, né? Os 3 solicitaram no ano passado a retirada. E este ano, porque você pede, só pode sair 12 meses depois, um ano depois, ok? E mesmo saindo, os atos ontem ali cometidos podem ser investigados e julgados. E, no entanto, este país, Burkina Faso, não é? Eles puseram uma notificação a dizer que querem sair por motivos de alinhamento político, mas fora da sua carta de notificação, eles dizem que o Tribunal Penal Internacional é um instrumento de neocolonização, é um instrumento de domínio, de controle da África, acima de tudo é um instrumento que retira a soberania aos países africanos. Dizem eles, fora, né, da notificação da carta ao Tribunal Penal Internacional, mas na carta em que eles pedem, claro, tem que dar assim, né, uma carta, uma justificação muito mais politicamente correta. Ponto. Portanto, eu quero também saber, né, o que você pensa em relação a esta retirada, e até que ponto é boa, é má e não só. E me vale aqui lembrarmos que eu penso que o Tribunal Penal Internacional é uma organização, claro, com os seus interesses, ok? E tem sido muitas vezes criticado como sendo um tribunal que tem 2 pesos sobre diferentes medidas. Por questões acontecidas em África, tem um julgamento e tem uma medida. Por questões acontecidas na Europa e na América, tem um julgamento e outra medida. Ok? É muito criticada por isso, como que se só vão para lá, os políticos africanos e europeus não vão para lá, mas aqui, entendendo a sua natureza, o Tribunal Penal Internacional surgiu, como você sabe muito bem, depois da Segunda Guerra Mundial e também depois dos grandes genocídios, como no Japão, no Ruanda, fizeram com que o mundo pudesse pensar na existência de um tribunal internacional que pudesse julgar de forma transparente os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os abusos de poder. Surgiu depois do mundo observar muitas injustiças por toda parte do mundo, mas que não houvessem tribunais externos que pudessem julgar esses casos. Só que depois o tribunal ficou viciado na crítica de que, quando o caso é em África, ele é pesado, quando o caso é na Europa, na América e na Ásia, claramente
é comedido, depois também é criticado pelo facto de não conseguir convencer a China, a Rússia e os americanos a fazerem parte desse tribunal, pois são as maiores potências do mundo e fazem parte de todas as guerras que acontecem no mundo. Se há guerra na Ucrânia, na Etiópia, na RDC Congo, no Irão, no Líbano, há lá armas americanas, chinesas e russas, não é? Se há algum conflito no mundo, esses países estão ali de forma presente, fisicamente, ou então de forma presente, participando do comércio ou da máquina da guerra. No entanto, o Burkina Faso e o Mali usam, ou seja, como justificação, mais soberania, queremos ser mais soberanos, queremos ser mais livres, não queremos ser subjugados por outros tribunais. O que acontece nos nossos países, nós próprios julgamos, ok? Ou seja, a situação atual do país também não favorece termos esse tribunal, porque o país está em conflito e nos conflitos podem acontecer um ou outro excesso, ok? Portanto, buscam a soberania total, estão preocupados com o futuro dos líderes. Quando esses líderes do Burkina Faso, de Mali e do Níger deixarem esses países, podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional e para prevenir essa saída, claramente eles decidem sair. Essa já é uma análise minha, ok? Porque apesar de que o anterior membro do Tribunal Penal Internacional não fica impune desse tribunal quando sai da organização, porque os atos cometidos quando este ainda era membro podem ser julgados e condenados, ok? Só os atos cometidos depois de saírem claramente não podem ser julgados nem condenados. E todos os atos que acontecerem em um país membro, ou então cidadãos de países membros cometerem tais atos, podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional e podem ser capturados pelas forças internacionais, a Interpol e outras forças que fazem parte da cooperações com o Tribunal Penal Internacional. Você pode estar no teu país e o Tribunal Penal Internacional enviar ali uma Interpol, eles não precisam se preocupar muito com onde você está, como você está, ok? No momento em que você é notificado, é julgado, é condenado, eles vão à tua busca onde quer que você esteja. Por exemplo, né, aconteceu na RDC ou na RC Congo o julgamento do ex-presidente Kabila Filho. E foi condenado à prisão, à morte, né? Condenado à morte, na RDC. Mas ele está solto, está por ali, porque o julgamento foi na sua ausência. Ele está em lugar incerto e a RDC está à espera que ele volte para o país, poder pegá-lo e colocá-lo na prisão e dias ou anos depois enforcá-lo. Ponto. Com o Tribunal Penal Internacional, quando você é julgado na ausência, na presença e condenado a pena capital, feito isto, eles te procuram até te encontrar. Eles não fazem como a RDC, ficam à espera que você venha para o país para poder te pegar e depois seres condenado, seres enviado para o paraíso, está a perceber? Portanto, o Tribunal Penal Internacional é muito mais incisivo, é muito mais penetrante, é muito mais atuante do que os tribunais dos nossos países, porque se eu sou julgado, por exemplo, em Moçambique tem de esperar que eu vá a Moçambique, ou então Moçambique cooperando com forças internacionais, poder me capturar e levar, só que tem que obedecer o acordo de extradição com aquele país. Já quando é o Tribunal Penal Internacional, basta outro país também rubricar o tribunal para que, havendo um não acordo de extradição, você seja extraditado, ok? Porque é mesmo uma organização que surgiu para ultrapassar essas barreiras legais. Outra via, né? O Burkina Faso, o Mali e o Níger desconfiam do tribunal, okay? Porque acreditam ser um tribunal mais do Ocidente do que da África ou do Oriente. E o que nós sabemos é que o tribunal foi criado por múltiplos países, ok, uma criação internacional, mas a cooperação desse tribunal com a ONU é tão forte que é difícil dissociar esta inclinação aos interesses europeus do que os interesses africanos, até porque também a própria sede está na Europa. E, no entanto, há também aqui um desalinhamento desses países para questões ocidentais. Eles consideram o tribunal como sendo um instrumento ocidental. Eles estão desalinhando-se
tanto que eles estão muito mais próximos da Rússia do que da Europa, ok? Portanto, este desalinhamento político e geopolítico desses três países é que fazem com que eles sejam motivados a se retirarem desses países. E tem mais, eles aprendem com os grandes. Se a Rússia, os americanos, a China, que são grandes potências mundiais e fazem parte, estão presentes em todas as guerras do mundo, não são membros desse tribunal, por que eu, que sou pequeno, faria parte? Se os gigantes não estão, por que eu faria parte? Então estou aqui para terminar, em termos de avaliação geopolítica, política e moral, e até também econômica, sobre essa decisão, Joaquim, se é bem-vinda ou mal-vinda. Eu sou suspeito em dizer se de facto foi boa decisão ou não, porque a certa medida para as pessoas, para as famílias, para os cidadãos, o Tribunal Penal Internacional é muito bem-vindo, porque é ela que garante que as injustiças ontem cometidas nas famílias possam claramente fazer-se valer. Para os cidadãos, para as famílias. Ok? Eu gravei num vídeo de manhã ou ontem, hoje, dizendo que, infelizmente, os sistemas de justiça, por serem controlados pelos humanos, falham. Ok? Alguns julgamentos podem ter decisões injustas. Okay? Porque o juiz é ser humano, os advogados são seres humanos, a vítima e o acusador são seres humanos, falham. Os advogados lutam por interesses próprios e o juiz pode ser claramente dominado, instrumentalizado, pode falhar também. Okay? Mas esse tribunal está ali para velar pela justiça das vítimas. E as vítimas não costumam ser os líderes dos países, costumam ser as famílias, as pessoas. Okay? Portanto, do ponto de vista da proteção dos interesses das famílias, dos povos, se aqui lembrarmos a origem desse tribunal, o que é que fundamentou a sua construção, para quanto mais países saem, mais o mundo fica sem um tribunal internacional e é um vazio. O mundo precisa de um tribunal internacional, claro, transparente, igualitário, porque é este tribunal que vai velar pelos interesses das famílias. Ponto. Do ponto de vista dos líderes das nações, eles vão sempre observar em que contexto estão a viver. E um país que está em guerra, claramente, tem muitas desvantagens fazer parte desse tribunal, porque, como eu disse no princípio deste vídeo, nas guerras cometem-se muitos excessos e é claro que um líder já visionário, preocupado com o seu futuro, ele decide sair. Só que, porque eu Joaquim, me preocupar mais com as famílias do que com os líderes, esse líder, preocupado com a sua população, mais do que sair do tribunal, estaria preocupado em reduzir ao máximo os excessos da guerra. Por que a minha preocupação não vai ser reduzir os excessos da guerra e vai ser sair logo do Tribunal Penal Internacional? É easy, é mais fácil. Controlar os excessos de guerra é muito mais difícil, muito mais em um país como Burkina Faso, Mali ou Níger, que tem centenas de grupos armados, com interesses diversificados, difícil de controlar, e com um país com pouco mecanismo poder gerir todo esse conflito. Os excessos vão sempre acontecer e o culpado vai ser sempre o líder. Sejam lá os excessos cometidos pelos grupos jihadistas, pelo governo, pelos grupos civis, o Presidente da República vai ser sempre o culpado por esses excessos. Portanto, para proteger-se, ele decide sair. Não é uma decisão que devia agradar as famílias, os povos. Agora, é uma decisão que deve agradar os tribunais africanos, os tribunais dos países, porque ganham muito mais autonomia. Não haverá nenhum outro tribunal que vai reprovar os teus atos jurídicos porque consideram que vocês não foram suficientes legais em julgar aquele outro caso. E claro, não havendo esses tribunais, fica sem existir uma lei sobre o chefe do executivo em muitos países. Esta é uma saída que tem benefício para os líderes, mas não tem benefício sobre o sistema jurídico africano. Não tem, porque os sistemas jurídicos africanos só são subjugados quando há atos no país que as instituições internacionais, com ou sem interesse próprios, acham que os nossos tribunais não foram suficientes. Okay? Mas quando os tribunais são mesmo limpos, são transparentes, não acredito que poderá existir claramente um tribunal que nos vai reprovar. Acima de tudo, quando os líderes têm preocupações em reduzir os excessos da guerra, não vai existir um tribunal que te vai julgar.
Claro, esses tribunais muitas vezes funcionam por interesses das grandes nações, ok? A razão pela qual, por eu estar aqui no muro, nesse momento eu estou no muro dividido, eu penso que a melhor decisão, ou a melhor conclusão que eu daria é: se as grandes potências do mundo não fazem parte do Tribunal Penal Internacional e esse tribunal não os pode exigir a fazerem parte, o mais sensato é eu também não fazer parte. Porque alguma razão muito profunda esses países como a Rússia, a China e a América têm para não fazerem parte da tribunal. Eles assinaram o Tratado de Roma, ou seja, concordamos com a iniciativa, pretendemos no futuro distante entrar, mas não rubricaram. Ou seja, não assinaram o acordo, assinaram a intenção de fazer parte, assinaram que concordam com os ideais, mas falta entrar. Como eu disse no princípio ou no final deste vídeo, porque eu estou no muro em dar aqui uma avaliação se de facto foi uma boa decisão ou uma má decisão, como dizia a minha professora dos tempos de doutoramento, que ainda não concluí, ok? Por questões financeiras, por isso é que é importante você fazer like, subscrever e partilhar, comprar os meus livros para que eu possa concluir os meus estudos. Ele dizia: Joaquim, não existem avaliações morais na ciência, porque a ciência não se compadece com o bom ou com o mal, apenas se compadece com factos empíricos, ou testados, né? Ou verificados, né? Como eu estava a dizer, né? Porque eu estou no muro em relação a uma avaliação moral deste ato, moral, política, geopolítica, eu diria que a decisão é positiva porque está a seguir os exemplos dos maiores. E nós precisamos aprender com os maiores, seguir sempre os exemplos dos maiores, quando a intenção última é proteger o país, proteger as instituições, acima de tudo, proteger a soberania nacional. Vou parar por aqui para não me exceder e para não continuar no muro, mas acho que já saí do muro. Põe aqui comentário a sua opinião em relação a esta retirada. Estão agora, penso que definitivamente fora do Tribunal Penal Internacional, mas podem vir a ser julgados pelos atos cometidos antes. Nós lá sabemos, nós aqui já muitas vezes publicamos situações horríveis que aconteceram no Burkina Faso, no Mali e no Níger, e de vez em quando se acusa o governo, outra vez se acusa o grupo jihadista sobre barbaridades que acontecem naqueles 3 países. Mas põe aqui em comentário a sua opinião para melhor enriquecer aqui o vídeo. Estamos juntos, subscreva, que Deus abençoe como sempre. Amém.